já ir se acostumando, né? Com menos som, com menos horário. Mas mesmo assim, que vocês estavam fiscalizando, né? Fiscalizar sempre vão. É só, eu acho que o susto ele é interessante para que todo mundo comece a rever, né? Então vamos, eu acho que a lei vai ser determinante. Claro. Só para avisar, se alguém quiser falar alguma coisa, fala no microfone, não vai sair nas caixas, mas é porque a gente está gravando nesse não, tá bom? Mas se alguém quiser. O nosso está aqui já, né, Vitor? Aqui, já pega. Porque assim, o interessante é que até que a gente tenha lei, eles não vão parar de fiscalizar, mas vão fiscalizar em cima de denúncias de abusos. Certo? É claro que não tem nem acordo e nem pode ter acordo de não fiscalização. Mas os abusos. Ó, o Bravinho está aparecendo. Faz favor. Ó, sábado, no comecinho da noite, eu passei em frente ao Sidney, o Sidney estava arrumando as mesas ali, mas naquela certinho. Eu passei em frente ao CBT, cara, não tem como passar, né? Não dá, porque assim, a churrasqueira, as mesas, e tinha a mesa do lado já encostada na parede. Então isso, eu estou falando das mesas, né? Sem contar o som, que é o mais perfeito. Isso. Ó, é que nem a Gisele falou, se ela sabe, tudo bem, Brasil? Se ela sabe que meia-noite vai parar, ela vai organizar até a vida dela, né? Porque sabe que aquilo lá vai parar meia-noite, né? Então você, pô, depois da meia-noite eu vou dormir. Então... Não, já foi. Segunda-feira. Eu estou vendo o sistema de som, vamos colocar do reto para baixo, ali dentro. Bom, de som você entende, né, cara? Se você não entender... E o seu som, deu tranquilo? Não, nós já estamos brigando com o som já faz tempo. Nós colocamos já controle. De horário, né? Controle de horário, controle de volume nas máquinas, na casa. Legal. E às vezes nós transferimos da máquina lá de fora, a gente passa no carro, vai lá dentro pro controle. O dono do bar não tem que sair de lá para vir abaixar aqui. Tá. Ele vem abaixa, aí quando ele volta lá, o freguês vai lá e quer de novo. Mas então a gente colocando o cabo, não tem como. A máquina fica naquele volume só e acabou. Tá bom. Mas todos os locais fizeram isso ou é só vocês? Todos os locais. O que o dele é dono das máquinas, né? O que o dono Tem do bar mais, não né? cuida, porque tem aquele Unibev junto com os freguês. Então, E quer cantar alto? então nós temos que cuidar dele também. Você sabe, eu tive um bar que era do lado da Cesumar, que era o showball, né? Era um campo de grama sintética, né, Sidney, e o bar. E tinha um cara que cantava lá e adorava cantar. E eu acabei vendendo o bar para ele, que é o Edson Galhardi, né? Que é o Elvis Cover, né? E o Edson, hoje ele ganha muito dinheiro fazendo cover no Brasil inteiro. E aí ele quebrou o bar porque ele queria cantar. O dono do bar cantava. Os caras vão lá, que era um videokê. O pessoal ia lá para cantar. E ele queria ele cantar. Os caras falaram, eu vou vir aqui para ficar vendo o dono cantar. E acabou quebrou o bar. Você ligou para Deus? Eu esqueci, hein? Vamos começar. Vamos. Eu estava conversando com o pessoal de guardas, e uma questão que foi levantada é se vai haver uma diferença entre a exigência para essa coisa acústica e tal, fora do horário e tal, do estabelecimento. Porque na verdade também está a dúvida, vou citar nome, não necessitar, mas do bar do Micheque, do Casa da Avó, que aparentemente é uma lanchonete. Você vai ter um tratamento que tem diferenciado numa casa noturna igual a MTV, por exemplo. Estão meio nessa dúvida. Ou se é uma coisa padrão para todos. Viu, Ferrari? A gente não definiu a lei, mas pelo entendimento que a gente está tendo, só depois vocês me corrigem, que o cara que não for fazer acústica, o som dele vai ter horário para parar. Né? Meio de semana a proposta é 11 e pouco a gente tem que discutir, e finais de semana, meia-noite. Não tem chance. Né? O bar deles é igualzinho do Sidney, é igualzinho do Gardim. É a mesma coisa. Então eles vão ter horários para parar. Se eles investirem em acústica, o MPB há muito tempo atrás era um bar aberto. E foi que ele virou, né? Aquela situação. Então assim, o cara que ele quiser trabalhar como uma casa noturna, ele tem que se adaptar. Porque senão não precisa de lei, né? Esse é o entendimento, não é a lei ainda. Vamos conversar. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e a todas.
Sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião da Comissão de Estudos. Nos termos da portaria número 44/2014, esta comissão de estudo foi designada para analisar as condições de funcionamento de bares, lanchonetes, casas noturnas e estabelecimentos similares que utilizam música ao vivo ou sistema de emissão de som ambiente e dar outras providências. Neste ato, atendendo ao prescrito no parágrafo 5º do artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Lei, declaramos instalada a Comissão Especial de Estudo, informando que ela é composta por mim, Tenente Edson Luiz, presidente, pelo vereador Mário Verri, relator, pelo vereador Adilson Sintra, membro, e o vereador Belino Bravin, membros, o que terá a duração de 90 dias a princípio, podendo ser prorrogado. Mas o que nós queremos, nós já conversamos aqui entre os membros da comissão, é que nós resolvemos essa situação o mais breve possível. Gostaríamos de informar que a princípio as reuniões serão feitas todas as quartas-feiras às 16 horas. Caso haja mudança nesse dia ou nesse horário, nós estaremos informando a todos vocês que estão participando. Para o bom andamento dos trabalhos da comissão, eu coloco aqui, nós temos representante dos músicos, o senhor Ronaldo Gravino e o senhor Antônio Márcio Ferrari, está ali. Para representar os botecos, nós temos aqui o senhor... Boa tarde, tudo bem, Adilson? Você está bebendo, né? Porque... Tudo bom, Adilson? Tudo bem? Para representar os botecos, nós temos aqui o senhor Sidney, tudo bom, então? E o senhor Tico. Para representar as casas noturnas, o João Vitor não está aqui, né? Não. E também o Olavo. E representando os moradores de associações de bairros, nós temos aqui a senhora Gisele Nogueira e também a senhora Alzira, que está fazendo parte também. E da prefeitura nós fizemos uma notificação, acredito que talvez esteja chegando por aí, o senhor Marco Antônio, que participou da nossa primeira reunião. Nós temos aqui, como foi apresentado, nós vamos se ater primeiro às reivindicações e depois nós vamos abrir a palavra para todos aqueles que quiserem falar, né? Estabelecemos, dependendo do horário, estabelecemos um prazo, né? Após a leitura, nós passaremos a palavra para vocês, os representantes, e depois passamos para a deliberação dos vereadores, os 4 compostos da mesa. Eu gostaria de pedir, você pode ler, Mário? Aqui nós temos as reivindicações dos músicos, dos bares, né? Eles colocam aqui bares, música ao vivo, bares e número de mesas. Na realidade está misturado, mas agora oficialmente, né, está sendo gravado. Vamos passar então essas reivindicações, vamos fazer uma passagem, vocês pontuam os pontos, aí nós passamos, na hora que terminar, para as considerações em cima da pauta. Até para entender, nós já fizemos essa discussão na última, só que como foi agora oficial a comissão, né, que ela foi implantada dentro da Câmara, então nós vamos fazer a leitura das reivindicações, vamos voltar para a gente já encaminhar também os processos. Tá? Reivindicações dos bares e afins 2004. Em reunião realizada no dia 17 de março de 2014, nas dependências do estabelecimento Costelaria Alvorada, no bairro Jardim Alvorada, com a presença maciça de músicos e proprietários de bares, saiu uma pauta de reivindicações, sugestões que segue descrito abaixo. Músicos. É de vontade desses profissionais continuarem fazendo seu trabalho, shows, nos bares e afins, nos períodos noturnos e diurnos, em salões, clubes, eventos, etc. Motivo. Esse que a maioria, quase em sua totalidade, tem o seu sustento e de suas famílias baseado nessa profissão e estão dispostos a adaptarem as leis e normas existentes e as que forem adiante adotadas. Pede-se então alterações nas leis que regem o assunto, bem como adequações das normas junto à prefeitura da nossa cidade, mais especificamente ao Departamento de Meio Ambiente, conforme detalhando documentos anexos. Bares e músicas ao vivo.
Também é de vontade dos proprietários de bares e afins presentes à reunião de manterem seus estabelecimentos o serviço de música ao vivo e, por enquanto, se comprometerem a seguir as leis e normas ditadas pela Prefeitura de nossa cidade, ressalvadas as reivindicações sugeridas em documentos anexos. Bares e números de mesas e cadeiras em calçadas. Ficou decidido nessa reunião que os estabelecimentos que fazem uso de calçadas para acolher sua clientela pretendem manter esse tipo de serviço e, por conta disso, estão dispostos a seguirem as orientações emanadas pela Lei de Uso de Ocupação de Solo e as normas que a Prefeitura preceitua sobre o assunto, bem como concordam com o pagamento das taxas existentes, ressalvadas as reivindicações sugeridas no comentário anexo. Músicos solicitam permissões para o trabalho em horário diurno e noturno, ou seja, noturno em bares e afins, diurnos ou noturnos em salões de qualquer natureza que estejam aptos e autorizados pelas autarquias competentes para tal, como clubes, salões de festas, entidades, organizações, praças e eventos de qualquer natureza, mesmo que em propriedades de particulares ou familiares. Para isso, sugerem que seja criado um cadastro como profissional liberal autônomo, baseado em seu cadastro junto à Ordem dos Músicos, com renovação anual, cujas taxas e emolumentos sejam acessíveis. A renda nessa atividade é pequena. Bares e músicas ao vivo. Os bares e afins sugerem uma trégua, permissão temporária para o exercício do som ao vivo durante o período de análises. Estudos e implementações das alterações a serem incluídas nas leis vigentes, até serem votados na Câmara e, por consequência, sancionada pelo senhor prefeito, quando então passará a vigorar novas normas. 2. Que seja incluído no texto da lei instrumentos como laudo RIV, relatório de impacto de vizinhança, quando for o caso, ou mesmo TAC, termo de ajustamento de conduta, como medida de permissibilidade. Nota-se que a solicitação de um desses dois instrumentos deve ser definidos pela Prefeitura de acordo com a conveniência, porte e o tipo de atividade ou grau de agravamento no entorno do estabelecimento, com som ao vivo. Observar que há casos de bares que, com pequenas receitas, lucratividades, para bancar custos de determinados laudos ou procedimentos, o bom senso indica um TAC nesse caso. Isolamento acústico. Pede-se que seja evitada a solicitação desse artifício aos bares e afins que sejam abertos e se utilizam das calçadas. 4. Horários. Que sejam adotados horários limites conforme segue. No meio de semana, o limite seria até às 0 horas, e nos fins de semana, sexta e sábado e véspera de feriados, o horário limite seria até 1 hora da noite. 5. Ruídos. Que sejam adotadas normas de quantidade de decibéis que podem ser produzidos nesse horário, serem adotados juntos aos TACs e RIVs que vierem a ser autorizado pela Prefeitura a cada estabelecimento, o que facilitaria uma fiscalização competente no futuro, podendo serem adotadas as mesmas medidas à lei federal. 6. Denúncia. Que, havendo denúncia ou reclamações por parte de desafetos ou vizinhos em relação aos ruídos produzidos em excesso pelos estabelecimentos, que fosse adotado pela Prefeitura a postura de notificar o estabelecimento e fazer a competente fiscalização com medição e checagem junto ao reclamante e reclamado, sem prejuízo das partes, e na eventualidade de comprovada irregularidade, dar ciência ao estabelecimento e tanto para regularização antes da competente multa ou penalização a ser aplicada. 7. Multas. Solicitar à Prefeitura que reveja os valores aplicados, para menos atualmente, pois hoje são considerados extremamente altos pelo estabelecimento, pois os faturamentos são pequenos e a maioria deles é a única renda
de subsistência da família familiar. 8. Mesas e cadeiras na calçada. Flexibilizar nas normas da prefeitura que segue. 8.1. Que se permita apresentar um mapa com medidas comprovando caberem o número de mesas solicitadas a ser fechado pelos fiscais, atendido as medidas e confrontações das leis de uso de ocupação de solo. Hoje é a autarquia e os fiscais que decidem a quantidade. 8.2. Em caso de esquina, onde o estabelecimento estende sua propriedade das paredes, possa fazer uso daquela área, mesmo que seja em rua de cunho não comercial, observadas as mesmas normas aplicadas nas fachadas conforme a lei. 8.3. Que a prefeitura permita que seja utilizada a calçada de vizinhos com documentação de autorização pelo proprietário do imóvel vizinho, quando se trata de uso em horário vazios, ou seja, aquele que não haja atividade comercial do vizinho. Documento esse que poderá ser rescindido a qualquer momento com uma simples notificação ao bar ou à autarquia municipal competente. Tal medida visa prover aos bares de oportunidade de acolher clientela em maior quantidade, o que geraria maior consumo, mais empregos e mais impostos à municipalidade. 8.4. Taxas a serem cobradas. Sugerimos que sejam aplicadas taxas amenas, tendo em vista que o faturamento dos bares está concentrado apenas nos finais de semana e durante a semana. Usam-se poucas mesas para atendimento nas calçadas, bem como no período de inverno. Certos da acolhida atenciosamente, bares e afins. Pauta da reunião do dia 17/3/2004. Nós vamos abrir a palavra em cima da pauta. Como nós já tínhamos deliberado sobre o assunto, então gostaria que vocês repetissem aquelas considerações que foram feitas e aí na conclusão nós iremos deliberar com os vereadores também. Vamos estabelecer aqui, como nós temos aqui em torno de 9 a falar, vamos estabelecer 3 minutos para cada um fazer a sua exposição e após isso nós deliberamos com a mesa também num tempo igual, certo? Quem gostaria de falar, só para nós fazer a anotação? Começamos. Vou começar com o Gravino. O Gravino tem uma coisa lá que não concordou muito. Né? Vai lá. Pode expor. Pode falar. Alô. Já, tá certo. Eu tenho aqui. A gente estava dizendo, mas é uma coisa que não tem nada a ver com músico, diretamente com músico. Que é a parte, é o 8.3. Acho que dificilmente vai ter aprovação. Que é colocar as mesas e cadeiras ao lado do estabelecimento, no local do vizinho. Aqui a ideia, no primeiro momento eu achei também inviável, mas depois analisando o contexto, eles dizem o seguinte: de repente nós temos uma situação onde na esquina exista o comércio e do lado desse comércio tem uma oficina mecânica. Então às 18 horas se fecha esse comércio. Eles queriam utilizar parte dessa lateral que é comercial, não pode ser residencial. Seria nesses casos que houve a solicitação, que pode ser submetida à apreciação. Você sabe, Ronaldo, eu acho que esse é um dos mais simples, porque assim, se o vizinho também é comercial e ele der a permissão, nós já temos situações, o escritório bar é isso, do lado é uma oficina mecânica e ele tem autorização do vizinho, do Carlos Washington lá, para que ele use. Tá? Isso é uma situação, porque tem alguns estabelecimentos que realmente a fachada dele não permite o movimento que ele tem. Né? Mas essa é uma situação que dá. Algumas... É a visibilidade. Também usava 3, 4 comércios ali. Na cidade, mas são situações. Tem as situações. E uma preocupação é se em frente a esse estabelecimento não vai ter residência, né?
Então, normalmente o comércio é dos dois lados, né? Eu aí não vejo dificuldade. Agora, se o cara tem, mas em cima tem uma família, o cara já não vai permitir. São situações que você permite quando há. Depois ele também vai acontecer um caso, depois ele, em determinado horário, quer estacionar, quer colocar o carro lá dentro, e depois Aí ele vai ficar vai reclamando. Até a sugestão é muito tem clara. que tomar cuidado. A sugestão é muito clara. Ele não, a qualquer momento ele pode notificar o comércio ou a prefeitura que ele não quer mais. Ele acaba. Esse aí é o mais simples. Queria, Tenente? Só que isso aí o vizinho tem Só para esclarecer né? a parte de mesas e cadeiras. Só para esclarecer a parte de mesas e cadeiras que o Ronaldo comentou, para que ele entenda melhor a nossa solicitação, ocorreu pelo seguinte fato. Há casas fechadas e bares abertos. O maior problema que são os bares abertos, do qual eu faço parte, e muitos amigos fazem parte. A maioria, por questão de localização geográfica, por pontos antigos de comercialização, foram colocados, abertos, dado alvará, numa esquina. Nem sempre a esquina ela vem provida de rua comercial. Geralmente está numa avenida, que é a frente, a sua fachada de frente, onde a prefeitura, na lei de ocupação e uso do solo, prevê que você pode usar aquela fachada de frente. Muito bem. O comerciante, por sua vez, ele faz lá um belo trabalho com a sociedade no entorno dele, consegue alavancar clientela suficiente com sua culinária, com o seu atendimento, né? Se esmerou no seu negócio. Essa clientela tende a subir, as pessoas pedem cada vez mais espaço para consumir na casa dele. Na ânsia de atender, melhorar o faturamento dele, manter uma convivência com o cliente, ele vai aumentando as mesas. Tá, aí ultrapassa o limite da lei de uso e ocupação do solo. Então, o que nós solicitamos nesse documento é que seja estudado uma maneira de aumentar esse direito do dono do bar, porque se ele tem uma esquina que não é comercial, a lateral dele, o prédio dele tem mais 10, 15 metros de lateral que é dele. Só que a rua não é comercial. Então, essa lateral, a prefeitura pode criar uma norma técnica lá de lei de uso e ocupação do solo que o permita usar nas mesmas condições que ele usa na fachada dianteira, com as faixas, né, delimitando o período certinho, e ele não pode, quer dizer, a prefeitura vai deixar de fazer uma faixa ou abordar a entrada de veículo do vizinho, nunca, né? Ele vai assinar um TAC, se ele tiver dificuldade com os vizinhos que estão na rua, que é residencial, de frente com a lateral dele, se ele tiver problema, a reclamação vai fatidicamente impedir que ele volte a usar a calçada, normal. Então, é um risco que o comerciante vai entender. Quanto à área comercial na avenida, então, se ele tem lá, como é o caso do escritório bar que o Mário citou, é factível que use, é de bom senso, entendeu? Você só vai usar depois das 6h30, 7 horas, o cara foi embora. A responsabilidade do dono do bar é manter aquela calçada depois limpa, organizadinha, não deixar bituca de cigarro, que vai para o canteiro, vai para o meio ambiente, entendeu? Então, o cara tem que ter consciência também. Então, se abrir a oportunidade na lei, todos esses itens podem ser fiscalizados a contento. Não, o comerciante não atendendo as exigências, tira a facilidade que foi criada e, pô, ele volta a ter o negócio dele. Porque hoje, os espaços que os bares locam é tão pequeno, o Adilson sabe disso, que se você for viver só do seu espaço interno, você tem que demitir mais da metade dos funcionários, reduzir todo o seu cardápio, toda a sua estrutura e voltar a ser um pequeno barzinho, né? E o objetivo das pessoas é crescer. Maringá tem essa característica, é diferente. Eu viajo bastante pelo Brasil afora, conheci muito o Brasil. Maringá tem uma característica bem diferente. A noite aqui é muito boa. Nós não temos problema de arrastão, de assalto, ninguém assalta ninguém nessas calçadas nossas, é uma beleza isso aqui. Então, por que proibir as famílias saírem e ir lá na calçada do barzinho, comer uma porção? Estão se dedicando muito a culinária, os barzinhos. Hoje já não está mais ligado à bebida, né? Você não vê barzinho fazendo. Então, os barzinhos estão entrando na culinária. É saudável. Maringá está evoluindo, a sociedade está exigindo isso.
Eu tenho que mudar minhas porções rotineiramente. E muitas outras casas vão evoluindo no cardápio, porque as famílias querem assim, querem consumir coisas melhores. Você vai ouvindo o cliente, vai melhorando. Então, a calçada é uma conveniência, porque Maringá já não faz. Se você pegar hoje as obras que estão sendo construídas na cidade, todas contemplam salas de 50 a 60 metros. Quem vai abrir um barzinho com 50, 60 metros? Não tem renda para pagar com os aluguéis que se praticam hoje. Então, quem já está estabelecido é que está procurando esse benefício da lei de melhorar o espaço dele numa convivência boa com a sociedade que está no entorno dele. Então, só para esclarecer a parte de mesas e cadeiras, né? E toda a reivindicação que foi falada aqui, acho que é saudável, é de bom ouvir, né? Acho que só continuar discutindo se alguém tiver dúvida aí, mas nas mesas e cadeiras é isso aí, preponderantemente. Obrigado. O que nós percebemos em cima disso daí é que, como nós disse lá no início, tem que haver um equilíbrio, né? Se tiver a autorização dos vizinhos que fazem parte daquele contexto ali onde vai se ampliar, eu não vejo dificuldade. Até nós tivemos vários músicos que vieram aqui, proprietários de bar, essa semana, conversando com a gente, e um dos músicos fez uma colocação interessante. Ele falou que quando ele está tocando num determinado estabelecimento, ele percebe que as pessoas que estão ali dentro do espaço estão conseguindo conversar um com o outro. Aí eu até indaguei ele que se você está conseguindo conversar um com o outro ali no estabelecimento com aquela música ao vivo, não está incomodando o vizinho. Agora, se você dentro do estabelecimento não consegue conversar um com o outro, imagina como é que não vai estar lá fora. Então, é o bom senso, não é verdade? E aí, aquilo que vocês já falaram, em cima dessa questão, é que se você vai, pela que foi colocado, né, na proposta, seria na semana até a meia-noite e no fim de semana até a 1h. A sugestão que foi feita pelas associações é que fosse até às 11h na semana e até a meia-noite no fim de semana, para aqueles espaços que não possuem o isolamento acústico. Aqueles que possuem isolamento acústico e não vai incomodar, esse poderia estar passando daquele limite, né? É viável, tio? O que vocês acham? Ronaldo, essa Só no horário de verão, né? Horário de verão. Não, sim, dá para... a questão de... Acho que é... Até que horas? Se tem um alvará? Meia-noite. Não, esses que tem o espaço aberto, que o som ele vai para fora, ele poderia ficar até às 11h na semana, né? E até às 0h no fim de semana, respeitado o limite, volume, decibéis estabelecidos. E desde que ele tenha toda a documentação, para o funcionamento. Certo? Isso até na lei, né? E aqueles que tiver isolamento acústico, esse ele tem liberdade para ir até mais tarde, porque não vai usar. Eu acho que se nós, assim, a proposta, nós temos que discutir, nós estamos discutindo isso, né? É a situação de colocar até essas reivindicações aqui, que esse cadastro único dos músicos seja respeitado. Isso. Porque assim, a partir do momento que você tem o problema, qual que é o problema? É o dono do bar ou é o músico? Tá? Então nós vamos identificar também. Porque se aquele músico começa a dar problema em todos os lugares por causa de som ou de alguma coisa, vai ser acionado o cadastro único também. Então nós vamos ter a identidade e a identificação de quem é o problema, sabe? Eu vejo que a lei pode fechar algumas situações. Agora, era interessante ouvir vocês que são os músicos, a questão do horário, tá? Os bares que não têm isolamento, né? Porque para saber vocês que vivem isso também. Sabe o que é, Mário? Até para o pessoal que for até às 11 horas do dia de semana, final de semana até meia-noite, até fica melhor. Se vocês teriam até 1h da manhã, a gente que é dono de bar, o cliente fica até 1h, então aí você tem que ficar até 2h. Isso. Lá, meia-noite. Quando é 1h da manhã, a minha lanchonete é assim, eu busco até meia-noite, às vezes sábado vai até 1h. Eu tenho combinado com o meu vizinho na lateral, eu uso as mesas na calçada dele, não tenho por escrito, mas tenho verbal, do esquerdo também tenho, já me notificado que eu posso requerer, para mim é por escrito. Inclusive a fiscalização do dia que chegou lá, eu estava fora da norma mesmo, mas eu estava autorizado pelo meu vizinho, verbalmente. A fiscalização chegou lá, eles tiraram as mesas, com gente sentada. Gente,
o transtorno. Aí, ó, aí o vizinho estava perto, o vizinho chamou o fiscal e falou, não, eu tenho autorização minha para colocar as mesas aqui. Mas o fiscal não valeu o cara falar verbalmente. Ele tem que ser. Tem que ter a lei, né? É a lei, mas o próprio dono do estabelecimento falou para o fiscal, falou, ó, pode ficar tranquilo que eu autorizei ele colocar as mesas aqui. Aí ele fez, aí eu até falei para o fiscal, ó, deixa eu terminar hoje pelo menos, amanhã a gente não coloca as mesas, né? Falou, não, quero que você tire. Aí cruzou o braço, a menina cruzou o braço, aí ficou esperando, aí tive que tirar o pessoal que estava lá na mesa sentado, mandar para dentro da lanchonete, que tinha mais espaço, e geralmente dia de calor o pessoal gosta de sentar mais na calçada. Tem esse porém também que é citado, né? O pessoal gosta mais de sentar na calçada, não gosta de ficar muito dentro da lanchonete. Pela calçada, para tomar uma cervejinha, mais do calor, né? Entendeu? Então, por isso que eu tenho autorização dos vizinhos, mas eu vou requerer isso aí, eu vou documentar, para levar a prefeitura, tudo certinho, né? E quanto ao negócio do horário, que eu estou voltando a falar, é isso aí, porque a lanchonete tem vizinhos meus lá, mesmo, tem que citar nome, que ele estava ficando com a lanchonete até 5, 6 horas da manhã aberta, entendeu? 5, 6 horas da manhã, que eu sei disso aí. Você sabe isso aí, né? Tem vizinho que acontece aí. Não é no teu caso ia fechar mais cedo. Eu procuro terminar, porque eu também não vou ficar com 5, 6 horas da manhã, porque minha família, minha esposa trabalha comigo lá na lanchonete, ela é cantora, ela canta lá. Então, o que acontece? Terminar mais cedo, para a gente poder também ir mais cedo para casa da gente. E a pessoa chega na lanchonete 8, 9 horas da noite, até meia-noite, 1 hora da manhã, tá bom demais. Porque depois da meia-noite, 1 hora da manhã, só começa a vir as pessoas. Só as coisas ruins. Só as pessoas mal interpretadas, né? O que quer gritar, o que quer bagunçar. Então, e a lanchonete, quando eu adquiri minha lanchonete, faz 2 anos, quando eu adquiri, eu falei para ela, amor, não vou ficar com isso aqui não, vai dar um problema isso aqui, começou muita briga, 2, 3 meses, falei, não, vou falar disso aí. Aí acontece, a gente foi moralizando, ela é cantora, ela canta na lanchonete, ela sempre, ela sabe conversar com o povo, devagarinho, a gente foi chamando os amigos, que a gente, antes de ter a lanchonete, a gente tocava em vários lugares, em Maringá, a gente foi, aí como eu tive uma banda musical também, 35 anos, aí comecei a chamar os amigos meus, os colegas de banda que tem em Maringá, vão todos na minha lanchonete, sendo lá, então foi moralizando a coisa. Então o que acontece? Aí me incentivei a continuar com a lanchonete, porque depois parou, não teve mais uma discussão, olha na minha lanchonete, que é só abre na sexta, sábado e domingo. Você vê, é um ambiente saudável, só família, só amigos meus, não tem nada de briga, nada. Se tivesse baixaria, não adianta. Vocês não cometem, não tem baixaria. Então a lanchonete não tem mais bagunça, nada. Me incentivei, então hoje eu estou feliz de ter minha lanchonete. Aí acontece, estou querendo me adequar junto à prefeitura, queria pedir também a força dos vereadores aqui, de vocês, para que a prefeitura, não que a prefeitura não tenha o direito de ter, ficar dentro das normas, dentro da lei, só que eu queria não parar com a minha lanchonete, não parar com as minhas músicas no final de semana, eu baixar, até vou comprar umas novas caixas, mudar o sistema de som, eu estou querendo me adequar, mas eu queria que ele desse essa trégua para a gente continuar trabalhando. Entendeu? Só isso aí. Obrigado. A questão dos horários, eu até comentei na última reunião, é ótimo porque os moradores já vão se organizar em relação a isso. Então, a partir da 1 eu sei que eu vou conseguir dormir. Tá? E a minha preocupação, eu até comentei com o Marco Antônio na última reunião, foi os dias de luta do MMA, que agora vários bares estão adquirindo TV a cabo em função desse esporte. Né? As lutas, a maioria delas, começam meia-noite, né? E as principais, que tem os representantes aqui do Brasil, são 2 da manhã no mínimo. Ou seja, e cada luta tem barulho. A gente grita, vibra, torce, enfim. Às 2 da manhã, os bares vão ficar abertos? Mas é um dia ou outro. Mas o morador não vai querer saber. Diferente de um caso da Copa. Quando é Copa, a gente já entra no clima. Todo mundo entra no clima. Agora a luta, por ser esporádico também, a gente gostaria de estar sabendo como vai ser. Eu entendo que ele entra em uma regra geral. Se ele tiver acústica, funciona, é isso. Senão não dá pra gente criar. Colocar um telão lá de madrugada. O cara pôr lá e deixar simplesmente ele fazer. Ele vai ser penalizado. Não dá pra gente discutir caso a caso. Se o cara quer fazer isso, ele pode fazer, mas tem que ser fechado. A lei tem que ser clara nisso, porque nós não vamos poder colocar o som por ser ao vivo. O dele lá não é ao vivo, é o som mecânico, é o karaokê, é a luta, é a televisão, seja o que for. Tudo que gere o ruído acima dos decibéis, ou ele tem acústica, ou meia-noite ele tem que parar. Nós vamos ter que ser muito claro na lei. Por isso que nós vamos formar a lei juntos. Nós vamos fazer juntos para que a gente tenha isso, né, Bravinho? A gente tenha tranquilidade. Agora, tem gente que não vai se adaptar nunca.
Tá? Vai Nós, ser penalizado. tem uma situação, vocês se lembram do bar do Canarinhos, que não era só ao vivo, era gente na rua e aquela loucura. Ele fechou. E tinha que fechar, não tinha mais o que fazer. Ali não dava mais para ter um bar, cara. Nem é incrível, né, mano? Não, e era do Vine, depois viu? E quem comprou foi o Rosler, que é um cara mais do que conhece a noite e não conseguiu mudar. É que na realidade o espaço não comportava mais a demanda. Não comporta. Tinha muita gente para pouco espaço. Também eu citei na reunião a questão qual que era a medida que a prefeitura, na parte de fiscalização, tem em relação aos estacionamentos. Né? Quando vamos supor, o empresário quer abrir um bar. Né? Então ele tem, a prefeitura, creio eu, que ela entrega algumas recomendações, alguns documentos para ir retirar. E depois, antes de alvará, eles vão fiscalizar. O estacionamento entra ou não entra nessa parte? Eu até comentei com o Marco. O que acontece? Esses bares de esquina que vão pegar a parte residencial está tomado de carros de clientes. Né? Tem alguns casos que eles estacionam nas frentes dos portões das residências, aí o CETRAN não vem guinchar, só vem notificar, né? E dá um desgaste maior ainda para o morador, porque de madrugada ele precisa entrar ou sair de casa, ligar para o CETRAN, né? Então a gente queria saber dessa questão de estacionamento para o cliente. O bar comporta 200 pessoas, tá, mas essas 200 pessoas, imaginar cada um vem com um carro, onde vai ser estacionado? E também, eu comentei na reunião anterior, o fato que vai existe, já é prova ali aqui na Zona 2, um ponto de equilíbrio entre bar, que quer ganhar seu pão no final de semana e nas noites, e o morador que quer chegar em casa e descansar. Então, esse ponto de equilíbrio existe? Existe. Porém, o que acontece? Cada caso é um caso. Só vai existir se ter a fiscalização da prefeitura. De madrugada, às 2 da manhã, às 3 da manhã. Porque eu vejo que pela nossa associação, muitos moradores, eles vêm até mim, reclamam, porém eles falam, Gisele, eu não vou sair às 2 da manhã de pijama, esperar uma viatura para fazer um BO, ou para ir na delegacia representar. Então, eles querem dormir, reclamam, porém tem medo do que o dono do bar possa fazer, ou algum cliente, né? Então, também, a nossa associação, a gente está tentando, está representando para isso, para juntos encontrarmos um equilíbrio. Viu? Eu queria fazer um comentário sobre isso. No meu entendimento, os companheiros aqui podem entender, na questão do estacionamento, não dá para a gente colocar junto, né, Edson? Né? Aqui é uma lei separada. Nós temos que criar uma lei separada, de que maneira? Agora, o Edson, ele até está coordenando a comissão da segurança, e essa questão de segurança, ela passa por tudo isso, né? Por isso que é interessante que ele esteja aqui com a gente, porque nós temos que discutir tudo isso. A questão da segurança, ela não é só quando alguém está batendo em alguém. Como que você pode, nós temos que criar mecanismos de fiscalização e principalmente como que você pega, pôr um carro em frente, eu estou chegando meia-noite, vou por aqui, ninguém vai sair hoje. Que lógica é essa, né? Aquilo ali é um lugar reservado seu. Não dá para a gente fazer uma legislação em cima de não poder estacionar numa via pública, mas criar um mecanismo para que o guincho possa ir buscar alguma coisa, eu acho que isso nós podemos fazer, né, Edson? Nós temos um projeto, enquanto eu estava diretor de trânsito de Maringá, a CETRAN ela não pode apreender o veículo, mas ela pode fazer a remoção. Então, na época, nós licitamos um guincho, que ele faz o guinchamento lateral. Ou seja, ele chega em qualquer veículo, estaciona do lado, ele levanta o veículo, coloca em cima e remove para um outro local e avisa o estabelecimento, olha, o veículo tal foi removido, está na rua tal, tal. Né? Então, eu lembro, na época saiu, parece que uma lei aqui, sobre a questão da CETRAN fazer remoção de veículos. Mas aonde é que esbarrou isso daí? Isso aí esbarrou que existe um convênio do município com o DETRAN, em que estabelece o que pode e o que não pode ser feito. Nós podemos, até anotei aqui, nós vamos verificar isso aí, Gisele, porque se nesse convênio que foi reformulado agora, o ano passado, o convênio dos agentes de trânsito poderem trabalhar na área de trânsito,
Se lá foi contemplada a remoção, nós já resolvemos essa situação sua. Porque a maioria dos problemas que ocorre é exatamente na questão de estacionar nas entradas de veículos. Aí a situação de doença, precisa sair rápido, então eu acredito que isso aí é pontual, como disse o próprio Bravinho aqui, dá para nós resolver com uma outra lei, nós não podemos misturar as duas situações aqui. Então, porque em relação ao estacionamento, né, tá junto, o que acontece? Eu tenho alguns bares aqui na Zona 2, o cliente ele vai ficar no mínimo 1 hora. O que acontece? Vem os flanelinhas, tá? Tem muito furto a veículo de clientes, e consequentemente, o flanelinha já vai ver a rotina da casa. Ou seja, as casas que estão próximas ao bar ou até na região, o pessoal começa a analisar. Pode, não sei como o senhor foi policial, pode estar relacionado à informação de flanelinha? Como não pode, entendeu? Então, o que acontece? O estacionamento não é só a vaga na entrada e saída da garagem, mas também aquilo, chama a atenção de um flanelinha para cuidar ali daquela região, né? E, consequentemente, furtos aos veículos. Isso aí dá para ser visto. Eu vejo que não é o foco principal aqui a questão do estacionamento, mas é bom colocar, porque está sendo gravado e filmado, então nós temos que dar uma resposta também. Aí falta a dona Alzira, só gostaria de... Aí depois nós já passamos para os vereadores para fazer um fechamento. Aqui a questão de bares, música ao vivo. Então, diz assim, os bares afins sugerem uma trégua, permissão temporária para o exercício de som ao vivo durante o período. Então, a minha fala é permissão temporária. Gente, eu sinto na pele essa permissão temporária por 6 anos. 6 anos como moradora de uma casa noturna. É temporário o alvará. Alvará é temporário. Gente, 6 anos. Então, isso, até então, aqui achei tudo muito bom, tudo bem elaborado, está bem pensado. Mas esse temporário também tem que ter uma noção para esse temporário, não é? Para que não se estenda. Olha, eu já estou há 12 anos, como já disse, torna a repetir, estou há 12 anos na luta com essa casa. 6 anos o alvará era temporário. Como que pode um alvará temporário 6 anos? É muito tempo para muito barulho. Isso aí nós podemos responder, dona Zé. Nós já temos uma lei que já está valendo, foi promulgada. Hoje não existe mais essa figura do alvará por mais de 1 ano. Ele pode ser 6 meses, prorrogável por mais 6, não resolvida a situação, cancela seu alvará, em definitivo. Essa lei está vigorando. Mas ela é nova. Ela é nova. Ela surgiu em virtude daquela situação da Comissão de Estudo da Segurança, do caso que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, ou você ajusta, porque eu vejo que todos têm direito a uma chance, não é verdade? Mas ele não deve abusar disso, porque isso aí já é abuso. Né? Assim, em 6 anos não resolveu, é abuso. E aí a culpa, eu vejo até que é do próprio poder público, que ele não teve a capacidade de chegar e resolver. Esse caso que eu pedi não seria até resolver o caso? Não, isso daqui, só para explicar. Eu entendi. Então, entendi que se for para resolver esse temporário, claro, há necessidade, porque da noite para o dia também, quem tem o seu barzinho, quem tem a sua casa noturna, da noite para o dia não vai resolver. Temporário, para isso. Mas ao surgir uma nova casa que vai precisar de um alvará, então o senhor já explicou. Que agora já a nova não pode mais. Então, isso já é muito bom. Só para, antes de você, até nós entendemos que melhor do que um alvará provisório é o TAC. Viu vereador de São Paulo? Viu Adilson, Bravinho, Edson? Eu entendo que é melhor fazer o TAC do que você dar o alvará provisório. Mas é o TAC. Então, se você faz o TAC, você tem um tempo certinho. Olha, nós temos aqui 60 dias para você resolver. Se não resolver, o empresário ele tem que estar ciente que se não estiver tudo de acordo, ele vai fechar. E se ele fechar, não vai parar a noite maringaense, vai vir outro e vai abrir. Ele tudo tem interesse em com as coisas certinho.
Isso é muito claro e nós temos que ter isso claro. Então você trabalha certo porque o menos prejudicado vai ser o músico, porque vai fechar um, vem outro. Isso aí sempre aconteceu. Agora, o cidadão da cidade, ele vai continuar morando na cidade. Então nós temos que fazer a lei muito redondinha. Na realidade, dona Alzira, o que eles solicitaram aí é que nem chegou os fiscais, notificou e já tiveram que parar com a atividade. Então, até a sugestão que nós colocamos é que eles vão chegar na prefeitura, vai entrar com o procedimento para regularizar a situação dele. Enquanto tramitar esse procedimento administrativo para regularizar a situação dele, que ele tenha esse TAC, para não parar e nem precisar fechar o estabelecimento, nem dispensar os músicos que lá tocam. Então, seria para esse período. E quem vai ter direito a isso? Aquele que foi lá buscar regularizar a sua situação. Essa é a intenção, nós já conversamos sobre isso, eles concordaram também. Aí seria um meio termo entre os comerciantes, os músicos e a prefeitura. E é isso que nós vamos buscar agora já na sexta-feira, mais tarde na segunda-feira, junto ao Poder Executivo. 3 minutos ali para falar e passar para os vereadores para nós podermos. Sobre a questão dos músicos, né, que eu atuo bastante, toco direto em vários lugares, lanchonete, casa noturna, no Mercadão, então eu circulo por todos. A sugestão, assim, que a gente já teve um consenso entre músicos profissionais, porque a música ela tem um problema que as outras profissões não têm, que ninguém pode se auto-intitular engenheiro, médico e tal, e qualquer pessoa pode chegar lá, não, eu sou músico, eu toco, é diferente. A gente até tem a questão da ordem dos músicos, que foi uma coisa que a gente já conversou também, que teve problema por muito tempo, então, o Ronaldo está organizando isso e tal. Tem a seguinte questão, das casas noturnas, você toca num lugar aberto, como foi citado aqui, ideal para músicos, clientes, vizinhos, e etc., que realmente tivesse um horário determinado. Eu acho justo, num dia de semana de terça a quinta, que seja até 11. 11 eu acho um bom horário. Sexta, sábado, se for meia-noite, bacana. Porque tem um problema até entre as próprias casas, de a pessoa que investiu numa acústica, que tem uma casa noturna que começa a trabalhar depois da meia-noite, fez todo aquele gasto. Chega uma pessoa que abriu uma lanchonete, invade no horário dele, a pessoa está lá, não sai, tem esse problema. Outra questão, essa do cadastro, não sei o nome exato que se dá isso, mas de ter essa regulamentação para os músicos também, não necessariamente se ele já é da ordem dos músicos, mas passar por uma avaliação que ele é um profissional da música e sustenta sua família com isso, trabalha com isso profissionalmente, leva isso a sério e respeita essa profissão, e não é só toca de brincadeira, é um aventureiro, gosta de cantar, porque atrapalha quem trata isso a sério. E tem uma outra questão que não foi assim levantado naquela nossa primeira conversa informal, que é essa questão do cover, que as casas cobram, e não é uma coisa assim, um cover básico, ou mesmo um cachê, ele é tabelado, um músico sair de sua casa trabalhar tem um teto ali mínimo, ou é um cachê. Porque acontece a seguinte situação que eu presenciei e toquei no estabelecimento. Toquei no lugar que o cara cobra, tem os funcionários e tal, desse cover. Ele paga os músicos, às vezes ele tira até um pouquinho para ele, eu acho justo, porque ele tem todo o investimento do estabelecimento dele. E teve lugar que acontece o seguinte, o cara não cobra, e ele cobra um pouquinho mais na bebida, ou não sei o quê, e como não paga, a tendência é que nesse lugar dá muito mais gente, e isso afeta outra pessoa. E acontece daí que abre para essa coisa aqui, quem que é músico profissional? Quem não é? Os caras vão lá, tocam, junta aí banda de amigos que só tocam por brincadeira, vamos tocar lá, porque lá pode, lá não tem. E então não tem uma fiscalização também, porque a ordem dos músicos não tem esse poder na cidade, não tem uma equipe e não é uma coisa regulamentada exata e tal, cachê é X, se tem um cover em um lugar é X, e se paga-se um cachê teto. É um negócio à vontade, de qualquer forma. É uma questão a se levantar, até para dar uma organizada nisso. Dar uma organizada nisso, tenente, e ter uma fiscalização, porque eu acho que dá uma peneirada na coisa,
E aí vai quem quer? Ele precisa tocar. Ele é um profissional, pai de família, eu também. Eu não vou chegar ali no vizinho da Gisele, puta, aqui vamos moer o cacete, fazer maior barulho, é festa. Porque a gente já tem o bom senso de que precisamos trabalhar. Então, uma sugestão nossa também, que não está no... Existe uma lei que define o valor do couvert? Não existe. Não existe. Não existe uma lei própria para isso. Ronaldo, É muito perigoso. Nem o couvert, nem a taxa dos 10% de garçom, isso aí são coisas... Não é regulamentado. Não são regulamentadas. Isso é muito complicado. Mas é possível regulamentar. A lei é feita para isso. Até porque a gente fica à mercê. Veja bem, você como músico profissional, ou você pode trabalhar ou num acordo direto, você pode trabalhar pelo cachê ou por um couvert. Só que acontece, ele da parte desse couvert, ele paga o segurança, paga o garçom, paga o estacionamento, e muita gente, a população em si, às vezes fala assim, o couvert hoje foi bom, né? Você está ganhando bem. Nada disso, a gente não ganha nem um tostão do couvert. Esse couvert não é repassado para o músico. De maneira nenhuma. Tenho consciência, tenho vários amigos, vários profissionais que sabem disso. O couvert não é repassado para o músico. É o cachê combinado. Aí ele coloca o couvert, claro que é opcional, né? Se o cliente achar que deva pagar o couvert ou não, aí é da parte dele, mas normalmente o cliente acha que ele está pagando o couvert e o couvert é para o músico. Esse couvert não é repassado para o músico. Então teria que ter uma lei em cima disso. Pela ordem dos músicos também não tem. Não tem como a gente cobrar. A ordem dos músicos ela sofre a regulamentação da profissão. Apenas isso. Quanto a cachê deveria ser ter um sindicato ou alguém, propriamente dito. A ordem dos músicos vai auxiliar. O que a gente tenta é orientar o músico a ser contratado da maneira certa. Na última reunião nossa, inclusive, está anotado. Sim. O que nós pontuamos sobre essa situação é se estabelecer na lei que o proprietário do estabelecimento ele vai contratar pessoas que estejam devidamente credenciadas. Quer dizer, aí você já vai começar a fazer uma seleção. Isso é possível, né, Mário? Isso é possível. Eu acho que já começa a mudar um pouco. Profissionalmente, sim. Nós vamos ter um problema. Questão salarial. Vamos ter o problema de acerto do salário, porque aí realmente não tem como. Nós não podemos deliberar sobre isso. Você é motorista, precisa ter a carteira de motorista. Você é engenheiro, você está sujeito lá a uma regulamentação nacional. Essa da ordem dos músicos, que regulamenta a profissão, mas ela não atua nessa parte. E o que acontece é que daí vai ter esse problema sempre, apesar que eu, na minha opinião, se tivesse que fosse uma regulamentação municipal, então, quem que são os atuantes aí profissionais? Vamos dar uma peneirada geral, para dar uma organizada, para não acontecer esse tipo de coisa. Porque nem sempre também o problema é da casa, é de pseudos músicos que vão lá, se auto-intitula músico, toca, ou é uma coisa festiva, não é profissional. Então, eu acho que talvez se pensar em algo, era uma boa. Joia. Vamos passar então a palavra para o Adilson, para as considerações sobre o que foi pautado. Eu acho que está indo muito bom esse grupo, né? Está indo bem, estamos chegando a uma conclusão. Eu sei que vai ser difícil adequar tudo isso, principalmente para os músicos, vai ser meio complicado. E tem muitos, né? Vai lá só final de semana para cantar lá para um barzinho, coisinha de 2, 3 horas, né? Ganha lá os seus R$200, R$50, 100, ou até mesmo a troco de uma cervejinha. Tem muitos que faz isso. E não são como os outros, não são profissionais, mas que gostam de dar uma cantadinha, né? Pegar um violãozinho lá, um negocinho. Então vai ser mais complicado essa regulamentação. Você pegar todo Maringá tem muita gente que toca nos barzinhos. Tem muitos barzinhos que tem música ao vivo. Então, para isso, eu acho que seria bom, essa regularização seria muito bom. Todo mundo tem um cadastro na prefeitura, e aí você puxa lá na internet, não, fulano de tal pode tocar aqui. Você já saber quem pode e quem não pode. Seria muito bom isso. E sobre a mesa vai ser complicado, né? Sobre mesa, aí o seu bar está lá, começa a chegar gente, começa a ter uma musiquinha boa.
vai chegando gente, sabe? Putz, se o cara chega um casal, um amigo seu, fala, putz, não posso colocar uma mesa aqui agora? O cara, a maioria das pessoas que frequentam bar não gosta de ficar dentro do bar, o cara quer ficar na calçada. Quem fica mais dentro da coisa, quando você vai ficar um sorvetinho, daí você vai lá com a família lá dentro. Agora, você ir num bar, você gosta de tomar cerveja na calçada. O cara fala, se fosse tomar cerveja lá dentro do bar, toma dentro de casa. É mais complicado. Então, esse negócio de mesa, nós temos que ver a quantidade de mesa. O horário está excelente. Principalmente nas periferias aí, não pode passar das 11 horas, meio de semana. É que nem nós falamos, só começa a vir Curva de Rio, que fecha um lá, fecha outro, e lá no aglomerando lugar. Nós vamos lá, que lá fica até meia-noite, lá fica até 1 hora. E acho que como não é uma lei seca, falar que meia-noite vai fechar, 11 horas não vai fechar, vai parar o som. O bar pode ficar aberto normal. Não existe uma lei para fechar em Maringá os bares. Casa noturna, tem os horários, pode trabalhar a noite inteira, os bares trabalham a noite inteira. Se o cara quiser ficar 24 horas, desde que não está perturbando ninguém, ele pode ficar aberto. Pode falar para mim. Não, então, minha preocupação é o show nos bares, né? Que é o horário, que hoje muita gente nem sabe que horário que começa, nem quando termina. Fica bem claro na lei, né? Agora tem alguma coisa que a gente pode fazer, a partir da hora que você fizer a lei aqui, vai surgir muitas emendas. Não pensar que vai ficar desse tamanho, né? Nós estamos em 15 vereadores, nós estamos aqui, tem 11 para... Nós vamos fazer o projeto e ninguém pode dizer que o outro vereador não vai fazer emenda desse projeto. E uma coisa que eu também estava vendo é o seguinte, que quando chega tem muito... eu mesmo faço aí. Cada vez em quando a gente faz um show de viola lá no bairro. Vamos supor que eu vou fazer no bar do senhor, o senhor não tem avará. Eu acho que tem que deixar lá na prefeitura, porque igual essa lei que eu fiz aí dos ambulantes que vende essas festas, que antigamente era uma briga danada. Hoje você pôr uma barraquinha, você vai lá na prefeitura, requer lá, você coloca a barraquinha onde você quiser, nessas festas, tem aqui, nas festas, todas essas festas. Autorização da prefeitura, a prefeitura que dá a autorização, você vai lá e retira. Eu acho que também isso aí eu acho que vai ter que colocar na lei, porque se você quer fazer um evento lá no seu bairro, lá no determinado bairro que não tem nada, como é que você vai fazer? Fala pra mim. Aí você tem que ficar aberto a lei para você ir lá na prefeitura fazer pedir uma licença, né? Uma licença, não é uma licença para fazer aquele dia. Então, daí eu vou lá fazer. Vou lá tirar o horário, vou começar às 7 horas da noite e vai terminar às 10, ou vou terminar às 11, eu vou colocar lá o horário, vou pedir para a prefeitura. A prefeitura autorizou, fiscalização nenhuma vai perturbar a minha cabeça de eu fazer esses, né? E eu vejo que muitas coisas que estamos falando aqui, a gente precisa depois de processar essa lei, convidar todo o povo, todos os caras, as pessoas do bar que vem aqui no dia da votação, vai encher a Câmara, apresentar para todo mundo o projeto, porque hoje é o seguinte, hoje está diferente antigamente era, lá atrásão estava lembrando hoje quando eu vim para aqui para a Câmara, que eu moro em Floriano, moro longe, né, então vem pensando nas coisas. Antigamente, quando meu pai foi vereador, os caras mataram um boi e fizeram a maior festa do mundo, o povo vinha comer carne e votar. Hoje, se fizer um negócio, você vai até preso. Então, as coisas estão tudo mudadas. Então, a prefeitura hoje, ela tá fiscalizando e dá até raiva, para falar a verdade. Nós somos vereadores, eu que mexo com as pessoas, que não com os outros não mexem também, mas eu mexo com o povo pobre. Rapaz, é o dia inteiro na prefeitura tendo aquela fiscalização. Nego perturbando, nego pedindo autorização para deixar o cara ficar um pouco, outro negócio, vai. E o Bovo fala para mim, é todo dia. Eu com o Bovo e com o Manzati e com o prefeito, vocês não imaginam o desgaste que eu sofro durante a semana das coisas de fiscalização. E a fiscalização está metendo a caneta, cara. Vou te falar para você aí. E não é só no 156 não, porque eu fui ver um negócio de uma rua lá hoje, a rua é pequenininha, tem 8 casas. E um cara entregou outro cara lá, o cara foi lá e notificou todos, está tudo irregular. Eu falei, é legal para vocês aí, para vocês verem, entendeu? E a fiscalização está em cima. Antigamente, há uns 2, 3 mandatos para trás, era diferente da nossa cidade. Vocês mesmo que estão em bar, vocês sabem, era diferente. Hoje os caras pegou de empreita, né? E hoje eu vou te falar para você, não é, sabe o que acontece? Eu hoje já conversei com o Bovo ainda, falei, pô, mas pelo amor de Deus, cara, você é louco, você está multando demais, cara, pelo amor de Deus, para um pouco, cara, dá um tempo na nossa cabeça. Aí ele falou, mas não é eu, Bravinho, tá aqui, ó, é o 156, se eu não cuidar aqui, vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai notificar nós, para nós ir lá. Eu falei, rapaz, mas tá chegando no Ministério Público, dá um tempo na cabeça dos caras, né? Então, aqui na cidade não tem um bar que eu não conheço também, sabe?
Todos que eles inventam, toda vez eu posso até não ir, mas eu sei tudo o que acontece. Aqui na cidade tem um bar, que o marido pôs um bar, a mulher pôs outro. E um toca viola lá, eu toco de capa. Então, fechou. Não vou falar pra vocês que é, porque as coisas não falam. Reunir de novo. Agora voltaram junto? Então as coisas precisam ficar certinhas. Então é o seguinte, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu gosto de ajudar a fazer lei, gosto de botar na lei, mas quero que depois ninguém reclama, sabe? Porque é o seguinte, a gente já fez lei aqui que agradou muita gente e as pessoas participando, né? Inclusive o negócio dos táxis, os taxistas, né? O Mário sabe que a gente gosta, nós estamos batendo tempo aqui, né, Mário? A gente gosta de fazer lei, mas gosta que nem você está participando, se errar, vai errar nós todos. Então você sabe que a responsabilidade nossa é grande e de vocês é maior ainda. Então vocês, na verdade, vocês estão representando uma classe grande das pessoas que estão aí, né? Então, igual eu disse, eu gosto de votar e sair satisfeito, ir nos comércios para tudo que é lado, de peito aberto, sabe? Igual aquele dia eu falei, eu nunca prometi nada que eu não posso ir até o fim, eu vou até o fim. Pode ser que não dê nada lá na frente, mas eu não faço bilhetinho, não mando fulano ir, eu vou até o final. Entendeu? Quero ver até o que vai acontecer até o final. Eu vou lá, se vai respeitar o prefeito, eu não quero nem saber, né? Hoje apareceu uma mulher no meu gabinete, não deve contar essas coisas, mas eu vou contar para você. Apareceu uma mulher no meu gabinete hoje chorando, rapaz. Chorando. Sabe o que é chorar? De verdade? Chorando. Chorando por quê? Porque mataram o filho dela. Mataram o filho dela, mostrou a foto para mim, mostrou o filho dela e chorando. E ela está com depressão. Ela estava com depressão. Agora está bem melhor. Não tomaram a casa dela, cara, porque ela teve que sair de casa da conjunta do Antenas, que ela teve que ela não aguentava ficar na casa porque o filho dela morava com ela. E ela não podia ficar na casa, saiu fora, a prefeitura mandou ela assinar o distrato, como ela estava fora do ar, ela assinou o distrato, vendo o meu gabinete tudo. Chorou, rapaz, chorou, que nem criança, mulher. Então essas coisas que a nossa preocupação, principalmente as pessoas pobres, essas pessoas de baixo me procuram para todas essas coisas. Então, lá atrás já queria que vocês ficassem legalizados. Porque eu já sabia que os caras estavam enchendo o saco. Vocês faziam esses inventos. O senhor que do bar ficava preocupado. Os músicos preocupados que a qualquer momento chegar os caras levar tudo embora, que é um desrespeito, né? Rapaz, eu falo a verdade para você. Eu estava uma vez eu estava lá até o cara mandei o regramento no quarto batalhão, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu estava lá no Ney Braga, cheguei num bar lá, chegou os caras, rapaz, chutando os caras para ficar acabando na parede, chutaram minha perna também, cara. Eu falei pro cara, mas falta de educação, né? Eu sou vereador, não é porque eu sou vereador que eu estou falando isso aí, porque eu sou um morador de Maringá, pai, eu sou bandido, cara. E esses caras chegam violentos, né, cara? Parece que pensa que nunca viu um negócio desse. É forte e sério, cara. Aí eu fui lá no comandante e reclamei para ele, falei, eu não reclamei nada de deixar o cara me revistar. Mas o cara chegando chutando minha perna, eu podia falar que eu machuquei, isso aí, né? Aí ele pegou e transferiu o cara para Camorão. Para não dar confusão, acabou a história. Então, isso aí sempre tem para você. E vamos. Eu acho que a lei já está praticamente resolvida aí, né? Pelos meus. Vamos ouvir lá. O cabeça já está, né? Resolvido, pelo que eu vi a conversa e esse documento aí, é o desejo deles, né? E nós vamos colocar mais alguma coisa aí, que são uma contingência nossa também, que vamos colocar. Daí, depois de pronto, nós vamos passar para eles a cópia, para ver se está certo, né? E é isso aí. Eu vejo que, como o Bravinho colocou, nós estamos caminhando muito bem, ouvindo, e a melhor maneira de não se errar é ouvir todo mundo. Então, aquela reunião começou muito bem, hoje representantes de todos. Então, e o que foi discutido aqui, como a senhora disse, é uma coisa que foi muito bem feito. Então, aqui já houve um consenso até no horário que está diferente aqui, né, para achar um pouquinho. Então, nós estamos caminhando de uma maneira muito boa. Agora, como o vereador Tenentieri colocou, nós vamos marcar com o executivo para que a gente possa, o quanto antes, talvez segunda-feira, se a gente conseguir, já fazer essa reunião lá, para a gente levar já um mapa pronto. Olha, o que nós estamos discutindo sobre a regulamentação dos músicos, fazer esse cadastro, isso vai ser muito bom para todo mundo. Que os donos dos bares, quando contratar, que esteja nesse cadastro. Tá? A questão da ordem é um segundo momento, mas aí nós podemos estar colocando. A questão das mesas, a lei já é muito clara e boa.
que nós podemos melhorar ela é só essa situação do vizinho solidário aí, que ele possa ajudar nisso aí, tá? Nós queremos assim, na verdade eu tenho isso comigo, que nós temos que trabalhar porque a noite maringaense comece um pouco mais cedo. Nós não queremos que as pessoas deixem de se divertir, mas que comece um pouco mais cedo para que todo mundo possa. Também nós temos que ter o lazer também, né, cara? E o lazer que eu digo é do músico, é o lazer do dono do bar, do garçom. E eu já falei na outra vez, eu tenho uma lei, que nós estamos tramitando aí, mudando os horários de festas durante a noite. Por quê? O garçom, ele vai lá 4 horas da tarde e começa a montar. Eu estou falando de outro evento, um evento de salão de festa, formatura, casamento. 4 horas ele começa a montar a formatura. 8 horas ele começa a servir, que ele já trabalhou aquele período. Daí ele serve, aí a banda começa a tocar, daí a pouco sai aquela banda, vem outra, e agora tem algumas coisas mais ligadas, que quando dá de madrugada entra um trio elétrico, né, Maria? Entra um trio elétrico, daí ele termina às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, tem 3, 4 bêbados lá perturbando, que enquanto eles não forem embora, eles não podem tirar a mesa. Daí que eles vão desmontar para ir embora, tá? E daí vai ganhar uma diária, vai ganhar os R$100 ou R$110 dele, tá? Então assim, tem que ser bom para todo mundo. Se começar mais cedo é bom para o dono do buffet, é bom para o músico, é bom para o garçom. E na noite também. Se olha, à noite, vamos lá, se 7 horas o cara der uma batida no violão lá, é perigoso o cara chegar mais cedo no bar. E o consumo pode aumentar. Então nós temos que fazer as leis mesmo. Eu acho que o melhor momento que a gente está vivendo, e melhor de tudo é ouvir vocês. Ouvindo nós vamos errar menos. E quando errarmos, nós vamos errar junto. Então a responsabilidade vai ser dividida. Porque quando vier alguém questionar, né? Vamos lá que o dono do quintal ali vem, pô, mas me ferraram. Eu falo, cara, foi chamado para uma reunião, foi para outra, nós apresentamos, eu estou citando, eu não conheço nem o dono, tá? Só estou citando assim. Então nós vamos dar condição para todo mundo. Tá? E outra coisa, gente, não dá para a gente defender depois de uma lei pronta um bar que não tenha regulamentação para ter música ao vivo. Tá? Nós não podemos fazer nada, né? Nós temos que fazer a coisa acontecer. E outra, como o tenente Ed colocou, nós colocamos essa comissão para 90 dias e geralmente a comissão é só os vereadores, né? Nós fazemos questão de que todas as reuniões vocês estejam juntos. E que seja mais uma ou duas também, porque não adianta a gente ficar reunindo um monte. Nós temos que fazer a lei, ela acabar e terminar, tramitar e fazer acontecer. E enquanto isso, que Deus ilumine o prefeito e os seus fiscais que não façam a fiscalização, mas que também vocês também sejam conscientes o suficiente para não atrapalhar os moradores também. Outra coisa, esse negócio da lei de liberação do som ao vivo, vai ser todos os bares, vai ter. O pessoal tem que ter consciência que não vai ser todos os bares. Tem um bar lá, o cara, não, eu quero alvará para ter uma música ao vivo. Não vai ser assim, a prefeitura não vai liberar. Todo mundo já pode ter certeza disso. Então quem já tem, ou quem tem um TAC, pode ser fazer um manuseio e conseguir. Agora, não vai ser todos. Eu quero ter uma portinha lá, não, eu quero fazer música ao vivo aqui. Então todo mundo tem que ter essa consciência já, não vai ser assim. Aí isso está errado. Então aí vai ter que colocar metragem de tamanho de... Isso, vai ter que ter critério. Tem critério, porque se você do jeito que está aqui, eu faço som onde eu quiser. Essa lei que está saindo aqui hoje. Entendeu? Então não vai poder. Tem que ter. Pega o microfone, Ferraz. Só uma última questão, que é essa coisa de regulamentar, em especial a música ao vivo, né? Que na verdade, para a gente músico também, acho que para vizinho, para qualquer pessoa, o barulho é independente se é música ao vivo, se é eletrônica. Não necessariamente o problema é com a música ao vivo. Essa questão que o senhor citou, achei interessante. Se tem uma metragem específica, por quê? Porque de repente, eu já tive casa noturna e já tive um bar. Eu quero que tenha música ao vivo. O que determina ter ou não? E outra coisa, qual que é essa questão que a gente levantou antes? Ela é bem interessante, porque eu acho que devia ser um caso meio caso a caso, por essa questão, porque às vezes você está numa localização, igual a gente citou, lugares aí que do lado é um clube, do outro é uma oficina, atrás não tem um vizinho, aí ele quer pôr uma música ao vivo. Não, mas aqui exige-se um tratamento acústico igual de uma boate, por exemplo. Fica inviável para a pessoa ter. Então, é assim, como profissional, como cliente, como profissional, como você quer montar o seu negócio aí. Então, acho que essa é uma questão também a ser estudada, porque se ela for muito radical no sentido de
ó, para você ter um negócio com música ao vivo, é assim, e já tem lugares que tem que não são assim, e vai entrar essa velha discussão que fica. Uma coisa atrapalha a outra. Então, aquela coisa que a gente falou no começo, o bom senso para se estudar caso a caso. E da fiscalização em especial, para chegar, estudar a situação, não chegar multando. Eu vou citar um exemplo que eu também não devia, mas eu tive uma loja de roupa. E um dia era aniversário da loja, a gente fez um bolinho, reuniu uns amigos, estávamos lá com uma cervejinha. Eu recebi a iPhone na minha loja. E vou falar em especial para o senhor que era militar, ou não sei ainda. A pessoa não chegou em mim, estava eu, minha mulher, meus amigos, tinha gente lá, avô, o neto, amigos meus. A maioria das pessoas, dono de estabelecimentos em Maringá, gente até de empresa grande, ele não chegou e falou, lógico, foi a Alfa, não estou falando que foi a prefeitura em si, mas foram todos, tanto é que eu arrumei uma confusão generalizada com todos. O cara chegou de arma na mão, não chegou, o que está acontecendo? Não, é o aniversário da minha loja, estamos aqui e tal, já fechamos, mas é uma coisa particular. Chegou cobrando que eu tivesse uma coisa para um evento, como se fosse um evento, revistou o meu banheiro atrás de droga, foi uma confusão danada, pela simples falta de bom senso de chegar, meu amigo, o que está acontecendo? Senhor, aqui é o seguinte, está comemorando o aniversário aqui da loja, 3 anos, tem um bolinho, esse aqui é meu avô, esse aqui é meu tio, aqui a gente não está, é uma coisa nova, sabe? E eu já sei porque tocando em lugares já recebi fiscalização, sem eu estar lá, só como músico, e coisas assim que faltou muito bom senso, que é uma coisa também a se cobrar do poder público, com toda a educação. A questão é o seguinte, não, tem que ter regras, porque é o seguinte, antigamente o cara pegava um barracão em Maringá e abria um supermercado. Hoje, para o cara abrir um supermercado, ele tem que ter estacionamento. Então é uma regra, né? Porque senão ele não abre. Então agora, quem está fica, os novos tem que ter uma regra. Que nem eu acho até complicado quando colocaram o RIV aqui. É muito caro um RIV. O bar pequeno, ele não adianta ele querer fazer um RIV, que ele vai gastar 30 mil reais e pode esquecer. Então assim, o cara que quer abrir uma casa noturna, ele tem que ter o RIV. Então nós temos que ter regra. Infelizmente, é a tônica de quem não pode fazer aquilo, não dá para se estabelecer, cara. Infelizmente, tem que ser dessa maneira. Não dá para você começar vendendo a pinga, daí você põe a cerveja, põe a música e crescer. Ou você se organiza ou não dá. Tá? Então, nós vamos ter que ter as regras. O vereador me falou aqui para nós sobre a licença para um evento esporádico. Na minha opinião, tá? Eu sou contra isso. Por quê? Hoje, ele vai lá e fala assim, aniversário de 2 anos do meu bar. Tá, eu quero uma licença para fazer um evento ali hoje. Não, vai ter regra. Então, aí, semana que vem, daqui a 15 dias... De 2 anos e um mês. Eu vou ter de 2 anos e um mês. É essa a minha preocupação. Porque o dono de bar, ele quer ganhar. Ele vai arrumar um pretexto, Dia dos Namorados, Natal, Réveillon. Então, assim, se tiver uma licença, né, para um bar que, como o senhor falou, que estipule um prazo para ele adquirir uma nova licença. No mínimo teria 3 meses. Alguma coisa assim, uma sugestão. Pessoal, gostaria de agradecer a presença do assessor do vereador Marius, estava aí também a assessora, mais alguns aí, os nossos funcionários da casa, que está aí nos auxiliando e dando um apoio. Eu vejo aqui, vamos pontuar, acho que dá para pontuar 3 situações aqui, para nós começar o nosso trabalho. A primeira seria nós fazer uma reunião com o prefeito ou conversar com o prefeito e o responsável pela fiscalização quanto a que forma nós iremos fazer para a regularização dos espaços aonde possuem música ao vivo. Então, aqueles que procurarem a prefeitura com todos os documentos necessários para fazer a sua regulamentação, que ele tenha um prazo, aí seria o RIV, o TAC, né? Que ele tenha um prazo semelhante ao tempo em que ele vai ter para ajustar. Podemos levar essa proposta. Seria uma forma de ajudar todos aqueles que foram notificados e estavam trabalhando da forma correta, só não tinha autorização para exercer aquele espaço. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu pude perceber aqui, nós precisamos de uma definição de como que é feito o cálculo das mesas por metro quadrado.
Porque eu acredito que isso é feito por metragem quadrada, respeitar aquele espaço que tem que deixar para o pedestre. Ué, então, só uma coisinha. Nós perdeu por um vereador votasse a favor, a periferia não ia pagar. Estava livre. Foi verdade. Por um vereador. O vereador votou. Não, a periferia não ia pagar, ia ter um número maior de Mas eu acho que é interessante pagar. Só o centro ia pagar. Mas mas então, daí você pessoal, não tem o controle de quantos ele pode fazer. Tipo. Não, então é bom ter esse controle. Então, é possível, se tem uma lei já vigente que estabelece isso, nós só vamos fazer uma emenda para ajuste. Tá? A situação da cadeia. A situação do horário, eu acho que já ficou consolidada, que na semana nós iremos ficar até às 11 horas e no domingos, né, sábado, domingo e feriados, até às 0 horas. Tranquilo aí. Quem vai poder ultrapassar isso? Quem tem espaço com isolamento acústico. Eu acredito que esses 3 pontos já dá para a gente dar uma alavancada e ajudar a maioria que está aí passando por essas situações. Foi falado aí por alguns meios de comunicações de que nós éramos contra os bares ficar abertos, ou seja, nós ia fazer uma lei para que fechasse os bares a 0 hora. Bom, isso não procede porque vocês estão vendo que a fala aqui dos 4 vereadores é simplesmente que nós chegamos a um meio termo aonde vocês possam exercer a atividade de vocês, seja da lanchonete, do bar e dos músicos, e também os moradores que ali residem possam estar tranquilos e que essas músicas não incomodem, né? E eu acredito que não incomodando, vocês vão até ganhar com isso, vai ter um apoio dos moradores que circunvizinham o seu espaço, todos ganham, né? Então, nós não somos contra, o Adilson vai ser contra, o Adilson mexe com isso. Bravinho acabou de testemunhar que conhece todos e frequenta todos, né? Eu vou em algumas lanchonetes. O Mário também gosta de música ao vivo, eu também gosto de música ao vivo. Então o que nós queremos é que todos sejam contemplados e beneficiados. Eu acredito que isso é possível e o encaminhamento que está tomando a comissão, eu vejo, como já foi falado pelos 3 vereadores, que não vamos ter dificuldade em se resolver. Eu só espero que esse bom senso que está tendo do Poder Legislativo para com vocês, proprietários de bares, lanchonetes, músicos e também pessoal responsável pelas associações e pelos moradores residenciais, seja o mesmo com o Poder Executivo. Tá certo? Porque nós estamos deliberando aqui e nós vamos depender do bom senso deles também e acatamento. Né? Nós temos alcançado, o que nós temos levado, nós temos conseguido obter isso. Eu acredito que não vai ser difícil também. Agora, o que a gente poderia fazer? Olha, até sexta-feira nós vamos estar conversando com eles sobre isso. Então, porque e vamos ver o que é possível, né? Eles falar para nós, né? Vamos ver se até sexta nós marcamos essa reunião. Gente, o bom senso. Do bom senso. O bom senso é a melhor coisa para tudo. Não precisa nem de lei. As leis que já tem já é o suficiente, né? Não pode, que nem. Porque se for conversar segunda-feira. Cai acidente por quê? Porque o cara não tem bom senso. Se for conversar segunda-feira, vai ter aquele problema. Mas o conversar, tio, nós já não conversamos semana passada. A fiscalização, ela vai existir. Tenha o bom senso, porque já existe a conversa, a comissão está formada, nós estamos discutindo. Então, nós vamos dar respaldo para isso. Só eu não posso falar para você. Solta o som lá que ninguém vai te prejudicar. Porque vai estar entrando no TAC lá, não é de uma hora para outra, também no dia vai atrás. Sexta-feira, nós nos comprometemos até sexta-feira à tarde, nós já darmos um retorno para vocês que estão aqui cadastrados sobre como ficou deliberado junto à prefeitura. Tá bom? Sim? Daí nós podemos chamar o grupo todo novamente a partir de quarta, até ampliar para a gente poder falar. Isso. Tá bom? Vou mostrar para eles apresentar já o projeto. Isso. Pessoal, talvez terça-feira já vota. Não tem a ver com música, não tem a ver, mas tem a ver com bar. O neon, aquela lâmpada que gira a noite inteira na janela e que não deixa ninguém. Então, é um adendo. Podemos pôr isso aí junto. O neon é para enlouquecer qualquer um, gente. E você reclama lá com a casa, mas isso é bonito, é para chamar o público. Não precisa isso para chamar o público. O público conhece a sua casa. À meia-noite já até é o limite máximo. Tá certo. Pessoal, então agradeço. Aquela questão que eu falei sobre do caso a caso,
Na verdade, eu queria usar um exemplo. Por exemplo, lá do Mercadão em especial, que acaba sendo uma coisa que até hoje eu não entendi se é particular ou municipal, mas... Particular, mas é uma coisa que, pô, municipal, você entende, né? Fica até meio que, como fala, atrativo da cidade. Por exemplo, veio um amigo meu de Curitiba, pô, quero ir lá conhecer o Mercadão Municipal. Como se fosse uma coisa da cidade, pô, né? De Maringá, legal. Por exemplo, eu toco num lugar lá. Sei que não incomoda ninguém, porque não tem vizinho, é o estádio. Aí eu estava conversando com o proprietário, falou assim, ó, ele não sabe ainda, mas vai se exigir dele um tratamento acústico daquele lugar, porque tem a música ao vivo? A questão era essa, na verdade, assim, especificamente que eu estava querendo falar. Agora, que horário que ele vai tocar? Ele tem, não, sim, a gente até estamos tocando lá mais cedo. Antes era das 9 à meia-noite. Pô, com todo esse barulho, vamos começar às 8, vamos, que horas? 8h30 até 11h30, legal? Ótimo, mas eles estão preocupados com essa questão. Pessoal, então... A exposição vai ter o show com essa meia-noite? Nós vamos entrar na mesma... Essa é uma outra lei que nós vamos entrar. Nós vamos exigir também, como a gente conversou aqui, é que quando você faz um crime, principalmente em parte de exposição, está marcado para que hora o show? 10 horas. Por que tem que começar 2 horas da manhã? Então nós também vamos exigir isso, tá? Já que vão mexer com os nossos aqui, vamos mexer com tudo. A cidade é na nossa cidade. Pessoal, agradeço então a presença de todos vocês. Quarta-feira já fica agendado. Sexta-feira nós estaremos dando um retorno. E muito obrigado e uma boa tarde a todos. Vocês têm ingresso do... Você foi na pegada? Eu estou aqui. Juízo, viu?